Nunca nós tivemos no Brasil nada nem próximo do comunismo, tá? Mas, desde 1917, e talvez até um pouco antes, no final do século XIX, nós temos as elites brasileiras utilizando o comunismo como uma forma de ameaçar a população. Então eu brinco com as pessoas que o comunismo é o bicho-papão dos homens adultos, né? Lá nas crianças, quando você queria que as crianças fizessem alguma coisa, ou dormissem de noite, ou não saíssem dos quartos, né, os pais chegavam e diziam, olha, se você sair do quarto, o bicho-papão vai te pegar. E nunca se explicava o que era o bicho-papão, ou não deixava o que era o bicho-papão. O fato é que as crianças realmente ficavam com medo e não saíam do quarto. O comunismo é isso, o comunismo pega pessoas que não sabem efetivamente do que é, o que pensa, o que seja, ameaça elas com alguma coisa que elas não têm noção, e provocando esse medo, você gera um desespero dentro das sociedades que tem reflexos e resultados políticos, né? Então, essa carta do comunismo ela é utilizada no Brasil há muitos anos, né? Veja que nós temos em 1917, depois em 1919 no Brasil, enormes greves proletárias, exatamente no ano da Revolução Russa, e 2 anos depois, enormes greves proletárias no Brasil, especialmente entre os que trabalhavam nas ferrovias e nos portos, que era onde você tinha uma quantidade gigantesca de trabalhadores no Brasil, por conta da riqueza brasileira ser exportada, era o café, né? Mas que eles operavam esses serviços que eram essenciais, quer dizer, a riqueza do café precisava ser transportada e precisava ser embarcada em portos. E ali você tinha uma quantidade grande de trabalhadores que acabou se sindicalizando e que percebia que ganhava muito pouco e vivia de forma muito mal, apesar de lidar com toda aquela riqueza, né? E eles fazem greve em 17 e 19 no Brasil, e isso assusta demais os empresários brasileiros. Assusta demais os empresários brasileiros. A partir dali, se começa então com a história do bicho-papão, o comunismo isso, o comunismo aquilo, o comunismo aquele outro. O Vargas vai usar isso em 1935. Em 1935 nós temos a chamada Intentona Comunista, que são revoltas em 3 capitais do Brasil, Rio de Janeiro, se não me engano, Rio de Janeiro, Salvador, e tem mais uma capital, tem que olhar lá as 3 que são, mas são 3 capitais no Brasil em que grupos comunistas tentaram um golpe de Estado, mas era totalmente desarticulado, totalmente sem força, incapaz de fazer qualquer tipo de mudança no Brasil, e mais, o governo Vargas sabia de antemão desses golpes, porque existia já a inteligência das polícias e dos exércitos atuando ali. E o Vargas opta por não agir contra esses golpes antes que eles aconteçam. E aí, quando a Intentona Comunista acontece, em 1935, o Vargas usa isso a seu favor. E aí diz, tá vendo? Tá vendo aquele bicho-papão que vocês não acreditavam? Pois olha aqui a loucura que vocês estão vendo agora. Aí sai a campo chamando questões de segurança e pedindo pedindo a construção de um sistema político extraordinário, né? Porque nós estaríamos sendo atacados. Isso logo um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, percebe? É 1935. A Segunda Guerra Mundial vai se dar a partir de 1939. Então, é muito próximo nisso, né? Depois o próprio Vargas vai usar o chamado Plano Cohen, né? O Plano Cohen é um documento falso, criado aí pelo mesmo general que depois vai dar o golpe de 64, quando na época ele era capitão, o general Mourão, e na época ele era tenente, aliás, tenente Mourão. Ele cria um plano mentindo de que o governo teria encontrado planejamentos soviéticos para tomar várias cidades no Brasil e transformar o Brasil numa república soviética. Esse foi chamado Plano Cohen. Com isso, Vargas lê esse plano na rádio, gera medo na sociedade inteira, finge que aquilo era verdade, e a partir daí estabelece o Estado Novo. O Estado Novo que vai de 37 a 45 no Brasil. Então, de novo, foi utilizado isso como medo, né? Para fazer essa grande briga. A partir de 45, os americanos entram nessa disputa. E os norte-americanos precisavam estabelecer que a América Latina seria totalmente capitalista. E por isso eles começam a apoiar efetivamente movimentos militares e criar mais medo em cima do comunismo em qualquer situação que se pode fazer, né? Então, o bicho-papão vai ficando grande. Por quê? Porque interessava aos interesses norte-americanos. E é exatamente isso que vai acontecer nos governos de Juscelino Kubitschek, quando Juscelino Kubitschek começa a discutir
o valor do trabalho no Brasil e quantos trabalhadores efetivamente... Primeiro aconteceu com Vargas, né, no segundo mandato. Ele é obrigado a se suicidar, também em grande medida porque ele resolveu se apoiar nos trabalhadores como posição como apoio político principal. Depois vai acontecer com Juscelino Kubitschek e depois com João Goulart. Em todos esses governos foi utilizada a Carta do Comunismo para assustar as populações, comunismo que as pessoas não sabiam o que era. Porque é muito engraçado, Gabriela. Quem tem medo do comunismo não é o industrial, vamos dizer assim, aquele cara que tem uma indústria com 400, 500 funcionários e que tem uma certa lucratividade. Quem tem medo do comunismo ou é um mega industrial lá em cima, porque aquele ali é visível, entendeu? Como um Elon Musk, porque aquele ali todo mundo olha e enxerga. Ou, pasmem, olha só, Gabriela, aquele cara de classe média que tem uma casa e um carro. Entendeu? Porque essa criatura ela não entende que o comunismo não vai tirar a casa dele nem o carro dele, porque o Marx dizia, a propriedade privada pode existir, você vai ser dono da sua casa, das suas roupas, do seu iPhone, da sua escova de dente, da sua casa, do seu carro. O que não pode existir é a propriedade privada dos meios de produção. Ora, se a sua casa não for usada para amealhar riqueza, para concentrar riqueza, ela não é meio de produção. Se ela não é meio de produção, ela não vai ser retirada por nenhum sistema comunista. Mas você cria um medo na população de que a população vai perder suas casas. Imagina, na época da primeira eleição do Lula, eu recebi e-mails, não peguei essa história de alguém, eu recebi e-mails de gente com terceiro grau, dentistas e médicos, dizendo que o Lula ia propor uma reforma comunista na habitação pública. Quem tinha apartamentos de 3 quartos ia ser obrigado a deixar 2 quartos seus para que as pessoas sem teto viessem a morar. Olha a loucura, as pessoas em século XXI replicando essas asneiras que na realidade vêm exatamente a mesma propaganda que foi utilizada na década de 60 para assustar a população americana e, obviamente, a população toda latino-americana. Essa mesma carta foi usada no regime militar, em 64, né, para assustar as pessoas e provocar aquela violência toda que nós estamos vendo, e a mesma carta que é utilizada por Jair Bolsonaro, que, por sinal, é uma criatura formada no Exército exatamente na época em que essas paranoias estavam funcionando. Gabriela, nós nunca chegamos nem perto de nada a respeito disso, mesmo que você olhe o governo João Goulart, e o governo João Goulart dizia assim, a gente vai fazer a reforma agrária. Aí as pessoas dizem, viu, a reforma agrária é característica comunista. Gente, a reforma agrária do João Goulart era para ser feita em cima de terras do Estado. A imensa maior parte era para ser feita em cima de terras do Estado. As terras privadas que fossem desapropriadas deveriam ser pagas anteriormente por valor de mercado com ágio para os seus donos e somente poderiam ser feitas a partir de determinados critérios, como as terras não estarem sendo utilizadas e tudo mais. Então, não existia nada na proposta política da reforma agrária de João Goulart que fosse próximo ao comunismo. Assim como não existe nada no governo Lula que seja próximo ao comunismo. Inclusive, a esquerda, a extrema esquerda no Brasil, sempre atacou Luiz Inácio Lula da Silva exatamente por conta disso, por achar que os seus planejamentos políticos eram brandos, né? Não toca na questão do mercado financeiro. Durante o governo Lula nós tivemos o maior lucro dos bancos que já existiu, não toca, que já tinha existido naquela época, né? Porque hoje, Bolsonaro, o lucro dos bancos é 3 vezes o que era na época do Lula, tá? Então, assim, hoje, né? Naquela época tinha sido maior. Não fez uma reforma agrária de cunho radical, não necessariamente trabalhou com leis estridentes para proteger o trabalho. Foram conseguidas algumas proteções aos poucos, especialmente com relação ao trabalho doméstico, né, a valorização do salário mínimo, mas isso tudo foi construído mediante acordos sociais. Portanto, a gente pode dizer que Lula é muito mais reformista do que qualquer outra coisa. E o comunismo não pode ser reformista. O comunismo é revolucionário. O socialismo é revolucionário. Eu preciso quebrar as coisas para construir novas. Se eu for reformando, eu não estou trabalhando nessa direção. Então, nada no Brasil nunca chegou nem próximo disso. Mas as mentes, as cabeças foram ensinadas a pensar dessa forma. Por quê?
Porque durante a Guerra Fria era importante para os norte-americanos criar uma sociedade cativa, amedrontada e que repelisse qualquer ideia de questionamento da propriedade privada, porque, em última instância, essas ideias serviam para enriquecer as elites americanas que estavam no topo do processo de acumulação de riqueza internacional. E, pasma, Gabriela, a gente caiu como um patinho nisso,